Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Mais um Café com Ateliê respondendo, tirando as suas dúvidas, não é? Um bom dia para vocês nessa sexta-feira. Então, hoje nós vamos tirar as dúvidas, né? Quem deixou nos comentários, no chat, eu trago para esse novo quadro, que é uma ferramenta nova que eu estou deixando aqui no canal para ajudar vocês e também melhorar a qualidade de conhecimento de vocês na costura, no artesanato, na costura criativa, rumo ao sucesso. Então, vamos para a primeira pergunta. Olha, a primeira pergunta foi do vídeo tiara e máscara com botões, que foi uma tiara que eu ensinei, que tem um botão aqui, outro aqui, e a máscara fica presa na tiara, né? Então, a pergunta foi de Neuza Zanuto, tá? É o e-mail, Neuza. Então, bom dia, Neuza, bem-vinda. Eu já respondi a pergunta, mas trouxe ela para cá, porque pode ser, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? Então, por isso que eu sempre trago. Então, essa pergunta é a seguinte: por favor, dê a medida. Porque assim, a pergunta não está muito clara, mas eu entendi dessa forma, né? Por favor, dê a medida de como a fita maior e a menor. Eu acredito que é as faixas, né? São duas faixas para confeccionar essa tiara, a faixa maior e a menor. Então, eu até respondi que no minuto 1:18 do vídeo, eu dou essas medidas. Então, eu deixei para ela no comentário, eu respondi ela, para ela assistir o vídeo e conferir no minuto 1:18 segundos a resposta, né? Que eu até deixo escrito na imagem. Então, as medidas são, para a faixa maior de tricoline, que é a faixa da cabeça, são duas faixas, né? Então, ela é de 38 centímetros por 14 centímetros, e a faixa menor de tricoline também, que é aquela que vem aqui atrás, que leva o elástico, ela tem 28 centímetros por 14 centímetros, né? São as duas faixas, a maior e a menor. Eu acredito que a pergunta dela foi com respeito a isso. Ela não deve ter percebido que eu dei as medidas ali no vídeo. E eu aproveitei, anotei aqui também a medida do elástico, tá? Que é 16 centímetros por 3. No caso, eu usei o elástico de 3 centímetros, mas dá para usar com 2,5, tá? Então, a pergunta da Neuza está respondida. Muito obrigada, tá, Neuza, pelo seu comentário. A segunda pergunta... Ah, peraí, gente. O nosso café. Tomando cafezinho aqui com vocês, né? Às 8 da manhã de nossa sexta-feira. Toda sexta-feira eu volto aqui às 8 da manhã para tomar o cafezinho com vocês e responder, tirar as dúvidas de todas vocês. De tudo que eu ensino no canal. Tudo sobre precificação, costura, qualquer coisa, tá bom? E olha aqui a caneca personalizada. Olha que linda. Tá vendo? Você pode adquirir a caneca com seu nome e o nome do canal, seu canal querido. Destaque na descrição, tá bom? Então, tá muito bom esse cafezinho. A 2 com respeito ao mesmo vídeo. Foram duas perguntas um pouco relacionadas porque são do mesmo vídeo. Então, eu resolvi trazer. Do vídeo de tiara com máscara, né? A pergunta é da Silvânia Santos. Bom dia, Silvânia. Bem-vinda, tá? Também respondi a ela, a resposta da pergunta dela tá no minuto 2:08 segundos. É só ela voltar o vídeo lá, colocar no vídeo lá, o minuto 2:08 segundos, que vai estar a resposta. Mas eu resolvi trazer a pergunta porque pode ajudar outras pessoas também, tá? Que possam não ter visto eu explicando. Então, a pergunta dela é: você cometeu um erro, não deixou as medidas da máscara. Então, eu coloquei a resposta para ela, dá uma olhadinha no minuto 2:08 segundos, que ali eu explico, né? Quando o vídeo é para ensinar a tiara, né? Com botão, mas eu dou algumas medidinhas
com respeito à máscara. Eu só não dou as medidas da máscara, que eu até mostro o molde ali, porque eu tinha ensinado em vídeo anterior o molde dessa máscara. Então, eu até deixei a foto desse molde no Pinterest, que é só abrir lá e vai ver as medidinhas e copiar e você mesma confeccionar. Porque aqui eu não dou moldes, né, no canal. Eu não dou moldes porque desde o início eu vi uma certa dificuldade. Muitas pessoas não têm impressora e às vezes não tem como ir numa lan house, né, em algum lugar que possa imprimir, baixar e imprimir o molde. Então, desde o início, eu sempre ensinei vocês a confeccionarem o molde daquilo que eu estiver ensinando. Então, eu sempre ensino da maneira mais simplesinha possível vocês a desenharem o molde e sempre deu certo, tá? E nesse caso dessa máscara, eu já tinha ensinado esse molde, eu estava até com ele na mão e eu expliquei que estava no vídeo anterior, mas a foto estava no Pinterest, tá? Aqui do canal. Tem os links aqui embaixo para quem quiser ir lá no Pinterest, muitos moldes eu deixo lá, a foto é só vocês copiarem, tá bom? Então eu explico ela no minuto 2 e 8 segundos que realmente eu já tinha ensinado o molde, tá bom? Essa foi a pergunta da Silvânia. Obrigada, Silvânia, pelo seu comentário. A 3 é o seguinte, foi o vídeo de como fazer molde a partir de roupa pronta. Eu sempre ensino como fazer roupa a partir de uma roupa pronta. Copiar, né, aquela peça através de uma peça pronta. Mas nessa vez eu fiz algo diferente. Eu ensinei vocês a construir um molde em cima de uma roupa pronta. Porque através daquele molde vocês vão construindo outras peças. É só interpretar, né, o molde. Então eu ensinei, foi um molde de uma bermuda sem costura lateral, tá? Com uma costura só entre as pernas. Foi bem interessante esse vídeo. Aí deixou essa dúvida aqui. Aqui não tem o nome, só o e-mail. O e-mail é m.iol, né? 4138. Esse foi o e-mail que deixaram a perguntinha. A pessoa não se identificou, então não sei se é homem, se é mulher, tá bom? Mas olha, muito bem-vindo, obrigado pelo seu comentário. Aqui ela pergunta, a pessoa pergunta, como marcar o fio, né? Então eu preparei aqui um desenho para mostrar. Eu acho que até eu vou descer aqui a câmera, deixa eu ver se eu consigo, tá? Descer um pouco a câmera para mostrar para vocês, senão eu vou ter que fazer isso. Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver. Tá ótimo. Aqui assim, né? Tá bom assim. Tá bom, né, gente? Já dá para ver. Então não temos o nome. Mas a pergunta foi essa, como marcar o fio? Foi um vídeo de molde de bermuda, tá? Então eu separei aqui, eu fiz um moldezinho, miniatura, de uma base de blusa, tá? Que vocês estão vendo aqui. E como eu estava ensinando o molde, eu creio que ela queria saber como marcar o fio no molde, né? Porque eu não estava com o tecido, eu estava só fazendo o molde, tá bom? Através de uma peça pronta. Então, aqui você tá riscando o molde, seja da bermuda, de calça, de blusa. Então, como que você vai marcar o fio no molde? Como que você vai fazer esse fio reto certinho? Então, aqui, por exemplo, é uma base de blusa. Vocês estão vendo direitinho? Ó, é uma base de blusa. E eu coloquei aqui 3 fios diferentes, tá? Esse é o fio reto, tá vendo? Esse é o fio reto, que é o fio do urdume, que geralmente é o fio que a gente mais utiliza na construção de bermuda, de blusa, de calça, né? De base de vestido, de blusa de vestido e assim por diante. Então, esse fio reto, para que vocês possam fazer ele certinho no molde, é só vocês se basearem no meio da peça. Por exemplo, aqui é uma frente, o meio da frente é aqui, é onde o risco desce reto. E aqui, vocês têm aqui embaixo, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui,
um ângulo reto, tá vendo? Junto com a cintura, aqui forma um ângulo reto. Aqui talvez não forme um ângulo reto, porque muitas vezes ele entra um pouquinho por causa de cintura, pence e tal, mas ele também está reto. Só que aqui é a dobra do tecido, então fica mais fácil vocês fazerem pelo meio das costas ou o meio da frente, tá bom? Então aqui é o meio da frente, tá? Esse é o fio, é um fio que desce reto, fazendo esse ângulo reto aqui com a linha da cintura. Então é por meio desse risco aqui que nós vamos traçar o nosso fio. Olha, aí o que a gente vai fazer? A gente vai medir a partir dessa linha reta, tá? Do meio da frente ou meio das costas, nós vamos medir. Por exemplo, aqui no meu caso, tá dando 1,5 cm, tá? Então eu marco aqui 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm. Aí eu pego o risco, faço o risco aqui. Ele tem que ser bem paralelo a essa minha linha do meio da blusa, tá? Do meio da frente ou do meio das costas. Tem que ser bem paralelo, ou seja, tem que ter as mesmas medidas aqui, tá bom? E esse é o fio do urdume, é o fio reto. Então, o tecido tá aqui, deixa eu ver aqui, a orelha, olha, a orelha tá aqui, ó, tá? Aqui, vamos dizer que aqui é a outra orelha, isso é só um exemplo. Ó, é uma miniatura, tá, gente? Porque esse tecido tem 1,5 m de largura. Vamos dizer que aqui tem 1,5 m de largura. Aqui é a orelha e aqui é a outra orelha, tá? Só um exemplo, tá bom? Então, olha, nesse exemplo, o tecido que vem daqui até aqui, deixa eu botar assim, que ele vem assim, ó, os fios que vem assim, tá vendo? São os urdume, tá? E os que vêm assim são os da trama, tá bom? Aí eu fiz um outro fio aqui que muitas vezes a pessoa quer cortar o tecido na direção da trama e não do urdume. Aí no caso, na direção da trama, a gente vai colocar o fio nessa direção, tá? Então a gente vai seguir essa linha aqui, a linha da cintura, por exemplo, tá bom? Que é a linha da trama. Entende? Aqui no caso eu coloquei, mas só foi para acrescentar, tá, gente? Aqui no caso eu coloquei a linha do viés. Como que a gente faz a linha do viés? Eu peguei aqui essa régua, ela ficou um pouco grande para o meu desenho, mas é só para vocês terem uma ideia. Essa régua aqui, ela mostra bem direitinho que aqui embaixo, aqui, olha, aqui, deixa eu botar aqui, que aqui vocês estão vendo, né? Ó, aqui, ela mostra que aqui o ângulo tá bem reto, certo? Então eu posso descer nessa linha aqui, ó, com a minha régua, porque essa linha está esquadrada direitinho, e acompanhando essa linha aqui eu posso fazer a minha linha do viés, porque na hora que eu for colocar essa linha no meu tecido, o que eu vou fazer? Olha, eu até anotei aqui. Eu vou pegar essa linha, ela vai correr paralela ao fio reto. Quando eu vou posicionar o meu molde, esse moldezinho aqui, essa linha tem que estar batendo com a linha do urdume do tecido. Eu vou fazer uma demonstração, não sei se vocês entenderam, mas a dúvida dela é com respeito a essa linha. Essa linha reta, eu já expliquei como que ela pode riscar a linha reta no molde, né? No caso de blusa, no caso de bermuda, a mesma coisa, procure o fio, o risco mais reto da sua peça. Então aqui, olha, aqui eu tenho a orelha, tá vendo aqui? Do meu tecido, eu tenho a orelha aqui. E aqui eu tenho o meu molde. Deixa eu recortar esse molde para mostrar para vocês como que eu faço. Vamos lá. Então eu tenho aqui a minha orelha, né? E eu vou dobrar aqui para colocar no meu molde, porque aqui é a dobra do tecido, né? Não tem aqui para vocês verem. Aqui é a dobra do tecido, no caso desse molde aqui, tá? Ó, dobra do tecido. Então, se é dobra do tecido, é bem reto essa linha, né?
Então, eu vou dobrar o meu tecido no tamanho que caiba aqui o meu molde, tamanho necessário. Não vou desperdiçar, tá? Então, aqui, ó, peraí. Onde eu posso colocar? Aqui, pra vocês verem bem. Então, eu vou posicionar aqui. O que eu tenho que analisar aqui? Aqui tá a minha auréola. Deixa eu pegar a fita. Aqui tá a minha auréola. Então, toda vez que eu for colocar o molde em cima do tecido, eu tenho que fazer essa medição para ver se ele está acompanhando o fio reto, né? Do meu tecido. Então, eu vou pegar aqui esse fio aqui, olha, ele tá bem rente aqui a dobra do meu tecido, tá bem rente aqui. Então, eu vou pegar essa linha que eu fiz do fio e aqui eu tenho a minha auréola e eu vou medir aqui a distância que está dando, ó. Aqui no caso tá dando 10 centímetros. Então, aqui nessa ponta dessa linha tem que dar 10 centímetros também. Vamos ver aqui no meio se tá certinho aqui. Olha, 10 centímetros. Vamos ver aqui. Aqui tá dando mais, tá vendo? Então, eu tenho que pegar o meu tecido, puxar um pouquinho para dentro. Vamos ver. Ainda tá mais aqui. Tem que dar 10 centímetros também. Ó, 10 centímetros, ó, 10 aqui e 10 aqui, da ponta da minha auréola até a linha do fio que eu marquei no molde. Pronto, aqui eu já conferi. O que eu vou fazer? Eu vou alfinetar o meu molde para ele não fugir dessa medição aqui que eu fiz, tá certinho. Então, eu faço assim, ó, alfineto. Pronto. Já medi, tá dando 10 centímetros, olha, em toda a linha do meu fio. Então, essa linha está acompanhando aqui a minha auréola. Tá certinho. Posso cortar? Posso cortar, porque eu tô garantindo que a minha blusa está sendo cortada no fio reto. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Deu para entender? Era isso que ela queria saber, com respeito ao molde. Mas eu já aproveitei e expliquei como colocar esse molde no fio reto aqui do tecido. Se fosse aqui, olha, esse outro fio aqui da trama, eu tenho que cortar assim, acompanhando paralelamente. Aí eu teria que botar mais tecido, dobrar mais tecido. Esse tecido tá na miniatura, né? Aqui o molde não cabe, mas como eu tô com um pedacinho de tecido para mostrar, essa linha aqui tem que acompanhar a auréola. E no caso aqui do fio do viés, a mesma coisa. Eu tenho que colocar a blusa nessa posição para que esse fio fique paralelo à minha auréola. Tá bom, gente? Então, esse fio, ele vai dar a direção que eu quero. Se é assim, se é assim, se é enviesado, acompanhando a minha auréola. Com certeza, ele vai ficar no modo enviesado. Então, conforme a direção do fio que a gente utilizar, vai dar um caimento, um aspecto diferente à minha peça, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do esclarecimento dessa dúvida que a nossa seguidora deixou. Deixa eu abrir aqui porque tem mais uma pergunta. Aqui no caso, essa pessoa não disse o nome, né? Mas eu espero que tenha ajudado. E agora vamos para a próxima perguntinha. Deixa eu levantar aqui. Pronto. Então, a quarta pergunta é sobre o vídeo DIY, capa para máquina de costura. Eu fiz uma aula de capa de costura, né? Foi uma capa bem simples. Eu fiz duas capas já, uma com uma TR1 e uma só com tricoline, que foi aqui dessa aula aqui. E a Luana Araújo, ela perguntou, ela disse: você é uma benção. Obrigada, Luana. Bom dia, bem-vindo. Dá para fazer no plástico cristal? Eu não trouxe plástico aqui. O plástico cristal, vocês conhecem, né? A gente faz bolsas, a gente faz necessaire, estojinho com plástico cristal. Ah, sim, ó, aqui um estojo com plástico cristal, tá vendo? Esse plástico aqui. Então ela perguntou se dá para fazer capa de máquina de costura com o plástico cristal. Eu achei a ideia dela
muito boa. Eu já respondi ela. Eu gostei muito da ideia e trouxe essa pergunta porque pode ajudar vocês também na criatividade. Uma capa de plástico cristal para sua máquina pode ser bem interessante. Você pode gostar. Vai proteger da poeira, né, de umidade, outras coisas, e vai deixar visível a sua máquina se você deseja que fique assim, visível. É mais fácil de limpar, né? Eu achei muito interessante essa pergunta dela, porque nos dá uma possibilidade, né? E provavelmente eu vou trazer uma aula aí de capa de máquina com plástico cristal, que eu achei muito legal mesmo, essa ideia que ela deu. Então, dá para fazer, Luana, dá para você fazer sim a sua capa com plástico. Você vê aí o plástico que seja maleável, que agrade você, ou mais durinho, ou um pouco mais macio, o que você achar melhor. E aí você pode mudar o calcador, né? Que tem um calcador específico para costurar plástico. Ou você faz o acabamento interno dele com viés, ou por dentro ou por fora. Fica a seu critério, que dá para fazer também. E aí você faz o acabamento com viés. Se você fizer com viés, não precisa nem trocar o calcador. Dá para costurar com o calcador comum. Aí você faz todo o acabamento no viés. Fica muito bonitinho. Então, gente, essas foram as perguntas que eu separei. Fiquem à vontade para deixar suas dúvidas. Tenham um bom final de semana e até sexta-feira com o nosso Café com Ateliê respondendo. Um beijo e até o próximo vídeo.